Oi pessoal, tudo bem? Paulo Matos aqui falando mais uma vez, nessa oportunidade abençoada que a gente sempre recebe, né, de poder estudar, poder compreender um pouco mais sobre a nossa realidade aqui nesse planeta. Então, que Deus possa nos abençoar, possa nos proteger, possa iluminar as nossas casas, de quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo agora nesse momento, para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre a terceira parte, o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de justiça, de amor e de caridade. E nós hoje vamos falar sobre o direito de propriedade e roubo. Eu acho que é um tema bem interessante aí para a gente abordar. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Se você tiver com o seu Livro dos Espíritos aí, pode pegar, fica à vontade. Vamos lá. Então, esse capítulo ele começa na questão 880. E Kardec pergunta o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro, principal, aquele mais básico que todos nós temos direito? Tá? Obviamente aqui se referindo a homens, mulheres, né, ao espírito encarnado. Gente, os espíritos são taxativos, objetivos e bem diretos com a resposta, e eles colocam o de viver. Essa pergunta aqui, ela traz para a gente uma reflexão muito importante, mas muito importante, que é o seguinte: em que momento que o homem, a mulher, o espírito encarnado, em que momento que esse espírito encarnado é considerado que ele está vivo, né, num corpo orgânico? A gente sabe, pelo relato dos espíritos, que o momento da vida orgânica, da vida no corpo, ela se dá na concepção, ou seja, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, quando se dá ali a primeira ligação do espírito, né? A gente sabe que antes o espírito já emana, né, magneticamente ali o espermatozoide, o óvulo, até que haja fecundação. Quando há a fecundação, há essa conexão do espírito com o corpo físico. Então, nesse momento ali, né, aquela sementinha, poucas células ali envolvidas ainda nessa concepção, praticamente microscópico, a gente já tem a vida. Então, se eu sou espírita, se eu entendo que eu sou espírita, eu jamais vou poder falar a favor do aborto, por exemplo. Eu jamais vou poder falar a favor da pena de morte. Eu jamais vou poder colocar nas minhas mãos a responsabilidade de decidir sobre se alguém vai viver ou não, que é o direito mais básico do indivíduo. A única brechazinha aí que a gente tem no Livro dos Espíritos é quando ele fala da possibilidade de decisão entre salvar a minha vida ou a vida de alguém, principalmente de um malfeitor, né? Na iminência de eu perder a minha vida, que tipo de atitude que eu posso ter? E os espíritos não falam o que você deve fazer, eles falam que fica a cargo da sua intenção, da sua real intenção. Mas voltando aqui para o direito básico que nós temos à vida, a gente precisa refletir muito sobre isso, porque quando eu vejo um espírita falando, por exemplo, a favor do aborto, da pena de morte, tentando achar argumentos, é porque realmente não entendeu ainda qual é a proposta das leis naturais, das leis divinas com relação à reencarnação. É claro que a dor de uma mulher, é claro que a dor de uma violência, né, de ordem sexual, de uma violência física, psicológica, que possa ter originado uma gravidez, nós temos que lembrar que agora tem uma vida ali dentro. É claro que esse não é o meu grande espaço de fala, né? E eu coloco isso muito nas palestras, quando a gente faz algum estudo, que eu só posso afirmar que eu realmente sou a favor ou contra alguma coisa quando aquela situação ocorre comigo. Quando eu passo por uma situação que me coloca em prova a respeito daquilo. Então, se eu não fui provado numa situação onde eu fui levado a essa reflexão mais profunda a respeito do aborto, eu posso falar que eu sou a favor de forma racional, de forma emocional, de forma conceitual. Mas eu não vivi uma necessidade onde eu fui levado ao dilema de ter que tomar uma decisão e nesse momento, então, eu ter, digamos que, essa certeza, né, de que realmente eu sou contra, eu sou a favor, né, de alguma coisa. Mas dá muita reflexão isso daqui. E como a doutrina espírita, ela não diz o que ninguém deve fazer, né? Aqui não está falando, não faça isso ou faça isso. Aqui está dizendo que a gente deve pensar, né,
que o principal, o mais básico direito do homem é de viver. Então a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre o que a gente defende em relação à vida, né? A vida do outro, do indivíduo, a nossa vida, a vida de quem convive com a gente. Então os espíritos eles colocam aqui, ó. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer-lhe a existência corporal. Na questão 881, Kardec ele desenvolve essa pergunta, né? E ele coloca o seguinte: o direito de viver de alguém dá a esse alguém o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Aqui Kardec faz uma ponte para o direito de acúmulo de bens, de propriedade, de buscar segurança quando, por exemplo, eu não puder mais gerar a riqueza, né? Os recursos necessários para a manutenção da minha vida física, orgânica. E aqui a gente vai fazer uma outra ponte, por exemplo, com supérfluo e necessário. Mas antes disso, vamos ver o que os espíritos responderam aqui. Os espíritos colocam o seguinte: sim, né? A pergunta é: dá ao homem o direito de buscar os bens, né? Que lhe garantam aí uma velhice, né? Com mais tranquilidade? Sim, claro. Mas ele deve fazê-lo em família. Olha que interessante isso aqui. Como uma abelha, né? Por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Ou seja, ele ainda coloca aqui, a mesma animais que lhe dão o exemplo da previdência. Então, se eu for buscar, né, o que é a previdência, se eu for buscar o que é a lei de conservação, os instintos de conservação, por exemplo, animais guardam alimentos para um período de inverno, né, nos lugares mais frios. Animais migram de um lugar para o outro buscando a sua sobrevivência. Alguns animais, por exemplo, eles ficam com o animal mais velho até que esse venha a falecer, né? Não abandonam o mais velho. Algumas espécies de animais alimentam os mais velhos quando esses não podem mais se alimentar. Então a gente vê no reino animal, né, esses instintos de preservação, de conservação. Então, em nós que somos animais, corpos, né, orgânicos, animais racionais, dotados de um espírito consciente, já no reino hominal, a gente certamente é dotado, né, de um senso de preservação mais lógico, né, mais racional, onde eu posso, por exemplo, fazer uma previdência privada, eu posso fazer uma poupança, de maneira que quando não possa mais trabalhar, eu tenha os recursos necessários para a minha sobrevivência. E o que a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, aí sim fazendo essa ponte, né, com o supérfluo necessário, qual é a intenção desse acúmulo de riqueza, né? O que eu tenho que fazer para ter essa riqueza? A troco de que eu estou fazendo essa acumulação de bens? Então tudo isso são perguntas importantes que nós precisamos nos fazer, né? E Kardec segue aqui com a outra pergunta, onde ele coloca o seguinte: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Essa palavra defender aqui também dá margem, né, para uma boa conversa, uma boa troca, uma boa discussão sobre a questão de defesa, né? O que é defender? Defender a que custo? E aí os espíritos respondem o seguinte: não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César, né? Então, quando a gente pensa, né, o que eu vou fazer para defender os bens que por acaso eu tenha conseguido, hoje não há mais a necessidade, por exemplo, de que eu tenha que, por exemplo, lançar mão de atos violentos, né, para defesa. Eu tenho várias outras formas, né, onde eu posso guardar parte desses bens para que eu possa ter essa tranquilidade na velhice, como uma aposentadoria, por exemplo. Eu posso ter um investimento, eu posso ter um imóvel que me gere renda, coisas do tipo. O que vai fazer a diferença nessa história toda é eu pensar, eu enquanto espírito, né, encarnado nesse planeta, eu estou me preocupando mais com a estrutura material que eu acho que seja necessária para a manutenção da minha vida, ou estou mais preocupado em progredir internamente, evoluir como espírito? Porque ser espírita, gente, dá um trabalho danado, né? Ser espírita faz com que a gente tenha que abrir mão das coisas, né? Ser espírita, na verdade, não faz que, né? É uma questão de escolha. Conforme a gente vai entendendo a doutrina, a gente vai percebendo a importância de abrir mão de alguns supérfluos,
abrir mão de recursos que talvez não nos tragam os benefícios que a gente gostaria que trouxesse. Então, a gente começa a ter que abrir mão de coisas que a gente avalia que são importantes. E muitas vezes, na verdade, nada mais são do que acúmulos fruto do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Então é muito importante que a gente tenha clareza disso e busque compreender, né, o que eu realmente estou buscando em termos de riqueza, em termos de recursos, em termos de dinheiro, para que eu possa, de maneira efetiva, continuar a minha caminhada de progresso sem comprometer, né, o desenvolvimento moral, o meu desenvolvimento espiritual. Então é muito importante que a gente sempre se faça essa pergunta para a gente não perder o foco do que a gente está fazendo aqui, né? A gente precisa viver no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não precisamos ser mundo, ser materiais. Continuamos sendo espíritos, tivemos vidas passadas, teremos vidas futuras e estamos vivendo uma vida hoje. Então a gente precisa olhar e falar assim, tá, nesse momento, nessa vida, o que é importante para mim? Nesse momento, nessa vida, o que eu realmente preciso fazer para o meu progresso, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento? Esse é o ponto mais importante que a gente não pode perder a atenção, não pode perder o foco, né? Vamos lá. E aí Kardec faz um comentário aqui, ó. O que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua. Ou seja, o que seria, né, a legítima propriedade de alguém? Aquilo que ele junta de forma legítima, né, de forma honesta. Que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Aqui é uma opinião de Kardec, uma opinião muito importante de Kardec, onde ele coloca exatamente o seguinte: tudo aquilo que você conquista por meio do seu trabalho, de forma honesta, né, ele sempre traz essa questão da honestidade, os próprios espíritos colocaram isso, né, é legítima propriedade de alguém enquanto está na Terra e regida segundo as leis dos homens, né, não as leis de Deus. Não existe uma lei de Deus, uma lei natural que vai falar sobre propriedade. Então, cada país tem as suas políticas, tem as suas normas, as suas regras, as suas leis, né, que possibilitam ali entender o direito, né, da propriedade, o direito sobre a propriedade, transmissão dessa propriedade e etc. Mas uma coisa que é importante a gente entender, que é o seguinte: propriedade aqui, a gente pode estender um pouco o entendimento e pensar o seguinte: propriedade é aquilo que lhe é próprio, né? Então, o que me é próprio de verdade? As minhas conquistas, os meus valores, o meu desenvolvimento moral, intelectual, a minha inteligência, o conhecimento que eu adquiro, o entendimento, né, por aqueles que estão à minha volta, o respeito, o amor ao próximo. Tudo isso são desenvolvimentos meus, das minhas competências, da minha propriedade, né, e que vão me dar o direito, a oportunidade de realmente tipo assim, considerar isso como propriedade, né? Pode ser que ficou meio confuso, deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Eu tenho a propriedade material, né, e as minhas conquistas espirituais. As conquistas espirituais, elas são minhas próprio porque eu aprendi, porque eu desenvolvi, porque eu entendi, porque eu compreendi, porque eu estudei, porque eu aprendi. As propriedades materiais, elas são apenas recursos que nós utilizamos durante a nossa estada aqui na Terra. Então, se eu estou deixando o meu lado espiritual, o meu lado moral meio largado, meio abandonado, porque eu estou muito focado na posse, no material, eu estou esquecendo do mandamento ali, né? Aqui, ó, que os espíritos trouxeram. Jesus não falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e não se pode servir a Deus e a Mamon? Então, assim, se eu estou sendo servido, né, pela matéria, estou servindo a matéria pelo meu desejo de acúmulo de propriedade, por medo, por insegurança, por cupidez, por orgulho, por vaidade, né, justificando essa necessidade minha de acúmulo de riqueza, certamente eu estou deixando muito do meu serviço a Jesus, do meu serviço a Deus, do real motivo que eu vim fazer aqui na Terra, eu estou deixando de lado, né? Aí você lembrar, a gente está num planeta de provas e expiações, a gente está num planeta que demanda muito cuidado, que demanda muita caridade, que demanda muita abnegação.
tem muita gente sofrendo, muita gente precisando de auxílio, muita gente precisando de esclarecimento, muita gente precisando de entendimento, de compreensão. Tem muita gente sofrendo porque não entende a tua realidade espiritual, não entende de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Tem muita gente que está sofrendo porque não entende que há um Deus, uma inteligência suprema, uma causa primária, não entende que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, né, e acaba delegando ou esperando que outras pessoas se responsabilizem aí pela sua mudança, pelo seu desenvolvimento. Tem muita gente que está sofrendo porque está delegando, está esperando que alguém faça algo por ela, esquecendo que ela é filha de Deus, que ela é herdeira do tempo, do universo, e que ela é a melhor pessoa para realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Então, assim, tem muita gente precisando de ajuda e de esclarecimento. Então, assim, se eu estou fazendo com que a minha vida ela siga em prol de acúmulo de matéria, de acúmulo de trabalho, de prazeres da matéria, eu não entendi ainda o que eu estou fazendo aqui nesse planeta. Eu ainda não entendi o que é ser espírita, o que é ser cristão. A gente sabe que o repouso é necessário, mas como é que eu repouso? Entendeu? O que eu estou gastando nesse repouso? Ontem, por exemplo, eu tive um estudo na casa espírita que eu frequento, os Discípulos de Jesus, e nós falamos um pouco sobre isso, né? Que assim, eu não posso julgar as pessoas, eu não devo julgar as pessoas, não devo julgar ninguém. Eu devo saber de mim, da minha conta, né? Então, assim, se alguém gosta de ter carros, de ter posses, de ter casas, se alguém gosta de fazer viagens e ostentar dinheiro, a gente sabe que esse não é o principal valor do teu progresso espiritual e que essa pessoa certamente vai responder por isso. Mas eu não sei o que ela vai responder, o quanto ela vai responder. Eu não sei o quanto de trabalho de amor, o trabalho de caridade que ela faz. Eu não sei, né? E eu não sei se eu já comentei em outro vídeo, mas tem um filme que me marcou muito, um filme antigo chamado A Lista de Schindler, né? Que trata de um homem que salva, durante a Segunda Guerra, ele fica imbuído da missão de salvar judeus dos campos de concentração. E ele faz isso comprando a mão de obra desse judeu para as fábricas que ele tinha de armas, né? Só que essas fábricas de armas, ele desregulava as máquinas não produziam explosivos, não produziam as balas de forma adequada, era tudo muito lento, demorado, porque ele não queria contribuir com a guerra, ele queria salvar os judeus. E no final, quando a Alemanha perde a guerra, ele então vai sair de uma dessas fábricas, todos os judeus se uniram ali para poder agradecer a ele o que ele tinha feito, né? E ele olha para o carro e fala, poxa, esse carro poderia ter salvado a vida de mais tantos judeus. Esse anel que eu estou usando aqui poderia ter salvado a vida de mais tantos judeus. E um dos judeus ali, que era o braço direito dele, né, meio contador ali, ele fala para ele, fala assim, mas esse carro e esse anel ajudou a salvar a vida de todos os outros, porque se ele não tivesse o carro, não tivesse aquele anel, não tivesse minimamente ostentando, né, para os alemães a riqueza, alguma riqueza dele, que ele não tinha, porque ele vendeu tudo, ele doou tudo ele, né, para salvar os judeus, ele não teria salvo, não teria conseguido fazer o que ele fez. Então, às vezes, estar no mundo faz com que a gente precise vestir uma roupagem do mundo, né, para ajudar pessoas. Então, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas de posses, né, de muitos recursos materiais, puderam socorrer os nossos irmãos, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A gente está falando aqui, estamos em maio de 2024, né, já faz aí 17 dias aproximadamente, né, de toda a tragédia que aconteceu das enchentes no Rio Grande do Sul. Muita gente ainda precisando de muita ajuda, a gente ainda passando fome lá, com dificuldade de acesso. 17 dias, gente, depois, né, de todo aquele caos. Na verdade, durou uma semana aí aquele caos, e agora, mesmo uma semana depois, ainda tem chuva, ainda está muita gente sofrendo. Então, assim, muita gente com dinheiro, né, muita gente com posse, imediatamente, assim, tipo, no dia seguinte, tava mandando avião, helicóptero, mandando água, mandando comida, fazendo campanha, mandando roupa, fazendo sabe, o que pudesse ser feito. Então a gente percebe que se eu tenho posse de recursos materiais, se eu amealhei recursos de posse material, pode ser que a necessidade bata à minha porta solicitando parte desses recursos. E o meu progresso espiritual, eu vou poder identificar o meu progresso espiritual olhando o quanto eu fui capaz, né, de abrir mão de recursos, o quanto eu fui capaz de poder doar, de poder realmente usar esses recursos materiais a favor de alguém.
também sem fazer julgamento nenhum. A gente sabe que algumas pessoas se aproveitam, né, dessas oportunidades para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais recurso, mas para quem está recebendo o recurso, né, agora, não faz diferença. Para quem está com sede, receber uma garrafa de água patrocinada por uma empresa e a empresa mostrar aquilo, para quem está com sede, eu quero é água. O que você vai ganhar, não vai ganhar, eu não estou interessado, eu quero é água, né? Então a gente realmente precisa ter esse olhar mais atento, mais afetivo, mais amoroso para o que nós fazemos com os recursos que nós amealhamos. Até porque muita gente acha o seguinte, e o próprio Livro dos Espíritos também fala um pouco disso, né? Ele fala, por exemplo, a distribuição de riquezas, né? Quando a gente distribui a riqueza. O próprio Livro dos Espíritos fala que se a gente distribuísse a riqueza igualmente por toda a população da Terra, ela não seria suficiente para prover o básico para todo mundo, e ao mesmo tempo, pouco tempo depois, algumas pessoas já teriam mais recursos do que as outras, pelas suas habilidades, pela sua inteligência, pela sua experiência, pelo seu talento ali, por exemplo, para fazer um comércio, para produzir alguma coisa e amealhar alguma riqueza. Então, quando a gente pensa, né, nesses ensinamentos, né, que Jesus traz para a gente começa a entender melhor o nosso papel, né? E não dá mais para falar que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Eu preciso ter clareza, né, de qual é o meu papel. 883. Vamos dar sequência aqui que nosso tempo já está chegando ao fim. É natural o desejo de possuir, é da natureza, nossa, o desejo de possuir alguma coisa, de ter alguma posse? Os espíritos colocam o seguinte: sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que tem aí é egoísmo. E aí, gente, isso aqui não tem jeito, né? Se eu tenho alguma coisa que eu quero só para mim, é egoísmo. E ponto final. Você fala, eu tenho uma casa. Você acolhe alguém na sua casa, um amigo em necessidade, você recebe as pessoas, essa casa é só pro seu prazer e você não gosta que ninguém vá lá porque suja, porque quebra, porque usa e você não quer. É uma avaliação para se pensar. Eu tenho, sei lá, eu tenho um carro e quando alguém me chama para usar esse carro para levar um objeto de doação para alguém, auxiliar num trabalho de distribuição de comida, eu faço o quê? Eu tenho medo de usar esse carro. Não, meu carro eu não vou colocar ali, não quero usar. Ou seja, eu estou usando só para mim, só para o meu prazer. É egoísmo, né? Então, se eu expando a minha consciência para entender que todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra, somos irmãos porque somos filhos de um mesmo pai, vindos de uma mesma criação, aquele que eu nego alguma coisa, eu estou negando a um irmão, né, da minha família. Então, se eu ainda não entendo que Deus é o meu pai, né, criador, a origem de tudo, se eu não entendo que todos os que estão à minha volta são meus irmãos e que eu devo fazer por eles o melhor possível, né, com os recursos que eu disponho hoje, eu ainda não entendi o meu papel, ainda não entendi o que é ser espírita. E aqui Kardec comenta, aliás, a outra pergunta: não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem do que viver a ninguém é pesado? Ou seja, não é legítimo o desejo de que eu tenha posses, porque tendo do que viver, né, tendo uma renda, eu não vou ficar pesado para ninguém, não vou depender de ninguém? Os espíritos colocam o seguinte: existem homens, mulheres, espíritos encarnados que são insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, simplesmente assim. Tem bens que não servem para nada, ou apenas para saciar as suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Será que os espíritos superiores, os nossos mentores, né, eles olham e falam assim: nossa, que bacana, que bom que você tem essa coleção de bens aí que você não usa, né? Tá aí apenas para satisfazer o seu ego, os seus olhos, né? É algo para a gente pensar, né? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade. Ou seja, a gente viu, né, citando de novo aí essa comoção, né, pelo Rio Grande do Sul, realmente assim, uma coisa devastadora. Não sei se teve algum cenário parecido na Terra, assim, né, na história recente. Muitos empresários
colocaram. Teve empresário de empresa de táxi aéreo. O Brasil acho que é um primeiro ou segundo país com a maior frota de helicópteros no mundo, helicópteros comerciais, né, de táxi aéreo. Impressionante esse número, né? A gente pensar no nosso país. E aí teve empresário que colocou 10 helicópteros à disposição, né? Teve empresário que colocou seu estoque à disposição de alimentos, de bebidas, de vestuário para auxiliar as pessoas, de colchões, de lençóis, né? Para auxiliar as pessoas no Rio Grande do Sul. Empresários que pararam as suas linhas de produção de determinados produtos para produzir outros produtos, então poder fornecer de forma gratuita para a população que está passando essa necessidade. Então a gente vê que tem pessoas que a gente pode olhar e falar assim, nossa, como é um acumulador de bens, mas no coração, na alma dela, ela tem essa predisposição de auxiliar, de ajudar, de doar, de cuidar, né, de quem precisa de cuidado. Então a gente realmente não pode julgar as pessoas porque elas têm dinheiro ou não, porque elas têm bens acumulados ou não. A gente não pode julgar as pessoas de forma nenhuma, né? Porque só na alma e no coração de cada um é que as pessoas sabem o que realmente elas podem fazer. Então, cada um pode dispor dos seus recursos materiais de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que precisa, de acordo com o que o outro precisa, né? E cada um sabe de si melhor do que nós. Então, a lei de amor e caridade que a gente está falando aqui a gente tirar, né, mais do que aquilo que está sobrando, mas aquilo que talvez até fosse me fazer falta e eu disponibilizar para alguém que não tem absolutamente nada daquilo. Eu tenho um pão, será que eu sou capaz de dividir metade do meu pão com quem não tem? Ou não, eu quero um pão inteiro para mim, não vou dar para ninguém, né? O pão egoísta eu estou sendo nesse processo. Vamos para 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Né? Os espíritos colocam o seguinte: propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outros. Ou seja, se eu passei a perna em alguém, se eu deixei de dar recursos para alguém que era necessário, que era devido, né, legal, se eu roubei algo de alguém, isso não é legítimo meu, né? Não foi conquistado pelo meu esforço, foi conquistado pela minha trapaça, foi conquistado pela minha má índole, pelo meu mau caráter, né? Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por qualquer meio que lhe seja contrário. Ou seja, aqui vem Kardec, ele coloca, né, de uma maneira assim, bem contundente, que se eu entendi a lei de amor e justiça e caridade, fica claro que a lei de amor, de justiça e de caridade, ela traz o seguinte: eu preciso amar o próximo, ser justo e ser caridoso, ser amoroso, ser solidário. Então, se eu sou amoroso, eu não vou maltratar alguém, eu não vou tirar algo que vai fazer falta para alguém, né? Se eu sou justo, eu vou dar a cada um aquilo que lhe é devido, não vou ficar com nada que é de ninguém. E se eu sou caridoso, eu vou tirar do meu para dar ao outro. Então, se eu sigo os preceitos da lei de justiça, amor e caridade, né, se eu amo ao próximo, não lhe fazendo mal, se eu sou justo, né, na distribuição de um determinado recurso ali entre as pessoas que têm direito por aquele recurso, se eu sou caridoso em dar ao outro algo que é meu, algo que me faça falta ou algo que seria necessário para mim, porque eu sei que eu posso conquistar ou porque mais à frente eu tenho fé que aquilo vai funcionar, vai se resolver. Se eu tenho, né, essa confiança e essa fé, eu não corro risco de adquirir bens que não me serão lícitos, né? Então, importante a gente ter isso claro na nossa mente também, para a gente poder dormir com a cabeça no travesseiro bem tranquila, né? E a questão 885, será ilimitado o direito de propriedade? Ou seja, é ilimitado, né? Ou será que tem algum direito aí específico? E os espíritos colocam também uma resposta bem interessante. Eles colocam o seguinte: é fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Tudo que eu conquistei por fruto do meu trabalho, fruto, né, do meu esforço, é uma propriedade. O que eu preciso tomar cuidado é se o que eu adquiri foi fruto da manipulação do outro para comprar, sabe? Foi fruto de enganar o outro prometendo algo que eu não posso entregar, ou que eu não entreguei para ele. É fruto do quê, né? Mas, como já havíamos dito,
A legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Olha só. É essa a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então a gente percebe isso, né? Que conforme os anos vão se passando, as décadas, os séculos, algumas leis que antes eram tidas como tranquilas, normais, faz sentido, hoje são adotadas como, cara, que absurdo, como é que alguém algum dia pensou que isso podia ser legal, que isso podia ser bom, né? Que podia ter essa lei dessa forma, né? Sei lá, vou dar um exemplo. A gente chega a um absurdo, né? De, por exemplo, ser configurado legítima defesa o homem que matava a mulher por traição, por exemplo. Né? Que matava a mulher por ter a sua honra ofendida de alguma maneira. Ele não era preso. Então, que bom que isso já mudou, né? E que hoje a gente ainda tem muito que mudar, mas a gente sabe que hoje isso não vale mais, não acontece mais. Existe uma lei, né? Que protege as mulheres da violência de uma maneira geral. Mas não adianta ter lei se não tem a evolução moral, né? Nós precisamos ter a evolução espiritual, a evolução moral espiritual, para que a gente não precise de leis, né? Para que a gente não precise... A gente tem apenas uma organização, mas não precisa de lei para dizer que é ruim matar, porque ninguém mais vai matar, né? Então a gente tem muito que evoluir, muito que progredir ainda na nossa evolução espiritual. Eu espero que esse estudo tenha sido positivo, bom, trazido boas reflexões, entendimentos, aprendizados, e desejo muita paz para todos vocês, muita luz no caminho, e que Deus proteja o nosso país, né, toda a população do Rio Grande do Sul e também do restante do país. Tem muita gente passando necessidade em muitos lugares, né? Proteja aí os nossos irmãos que estão em locais de guerra, passando por expiações e provações tão difíceis. Mas confiante de que nada se dá por acaso, que tudo está dentro da lei justa, né, da lei divina. Isso consola um pouco os nossos corações, mas não nos isenta da nossa responsabilidade de orar e ajudar o máximo que nós pudermos. Então que Deus nos abençoe, nos proteja. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.